amigo, minha amiga, olá, bem-vindos ao De Frente com o Sagrado, o seu programa de cultura, amor e fé. Estamos aqui mais uma vez, trazendo para vocês esclarecimentos, orientações, procedimentos, tudo aquilo que tem a ver com o nosso sagrado e que muitas vezes é dúvida para você. Queria, na abertura, sempre dizer para vocês uma mensagem de motivação. Não esqueça, meu amigo, minha amiga, para quem não sabe aonde ir, qualquer lugar serve. É por isso que você tem que pôr na sua vida o sagrado, o seu sagrado ou o meu sagrado. Eu respeito as crenças, as fés, os deuses, nós respeitamos. Mas o que eu quero que você entenda? Que você é obrigado, você tem a obrigação de estar devota ao teu sagrado. Seja na igreja católica, seja na evangélica, seja espírita, seja budista, não importa a sua religião, importa o seu Deus. Mas que para que você não seja um barco que não sabe para onde vai, você vai ter sim que dobrar seu joelho. Vai ter sim que ter fé, que acreditar que o lugar que você quer chegar, sim, é um lugar de direção. Desejo que sejam abençoados pelo nosso sagrado, pelo Oxum, Iemanjá e Oxalá, para que traga em sua vida a paz, o amor, a resiliência, num mundo cheio de desencontros, cheio de bate-boca, cheio de disputas. A religião verdadeira, com seu fundamento e com a sua tradição, não tem nada a ver com vaidade, não tem nada a ver com ego e muito menos com disputas. O orixá, na sua grandeza, não está para ouvir o bate-boca, não está para ouvir a maldade. Por isso que eu não acredito que a mão que faz o mal consiga fazer o bem. Que o orixá, a divindade maior da nossa cultura, e esse sim é verdadeiro, não seja menor do que aquele que te promete o que muitas vezes não vai te entregar. Firme o seu pensamento, entregue a sua devoção, entregue o seu amor ao orixá, e ele com certeza te estende a mão e vai te auxiliar a prosseguir a caminhada. Dito isto, meus amados, meus amigos, meus irmãos, que possam ser abençoados pelo nosso sagrado, hoje, amanhã e sempre. Amados queridos, bom dia, Oxum Ronquer! Orei, Oxum! Orei, Oxum Ronquer! Bom dia, Eric Rolf! Hoje o dia promete, hoje a nossa pauta está complicada hoje. Nós vamos falar hoje, meus amigos, sobre uma questão muito importante, perfeito? Vamos falar sobre uma questão importantíssima hoje. Duas coisas. Primeiro, vocês sabem da onde que vem a questão, a introdução do orixá que rege o ano? Você sabe como é que é determinado, como é que é escolhido o orixá? Vou dar o meu ponto de vista. Não sei se a Ronquer vai concordar. Não sei se o Eric concorda. Mas eu vou dar para vocês o ponto de vista. Primeiro eu quero falar para vocês os orixás e suas regências, tá? Eu tenho aqui regência até 2034, para vocês verem, tá? Bom, 2021 foi regido por Iemanjá. 2022, por Oxum. 2023, Oxalá. 2024, por Bará. 2025, Chapanã-Iobá. 26, Ogum. 2027, Iemanjá. E assim vai até 2034, tá? Mas o que eu quero lembrar de vocês? Lembrando
como existem dias que, aliás, dias, né, que são mais de um orixá que mandam no dia, eles também vêm em conjunto com os demais na regência daquele ano. Por exemplo, segunda-feira quem rege é Bará, mas vem com ele Ogum Avagã e Ossan. Terça-feira quem rege? Xangô e suas esposas, Oiá e Oxum e Obá. Chapanã, quarta-feira, Obá e Oxalá Bogum. Quinta-feira, Ogum e Oiá. Sexta-feira, Iemanjá, Barajelu, Odé e Otim. Sábado, Oxum e domingo, Oxalá. Isso aqui, teoricamente, é a regência do dia da semana com um orixá ou demais orixás. O que ocorre, meus amigos? Primeiro eu vou falar pela minha experiência, tá? Eu andei analisando e vendo que é dito que o regente que deve mandar no ano é jogado e vai-se saber quais serão as energias daquele ano que vai entrar. E de acordo com as energias, se vai saber qual será o orixá que deve ser o regente do ano. Perfeito? Então, teoricamente, todas as casas de religião jogam, né, os seus búzios, o seu oráculo, para saber quem vai reger. Isto é a teoria. Só que eu não sei como é que o senhor pai de santo aí, a senhora mãe de santo, como é que a senhora diz para os seus filhos que o ano será regido por tal orixá? Bom, eu, na minha idade de religião, vou dizer como é que eu aprendi. Perfeito? O ano, ele é regido, não é por jogar o búzio, determinar a energia. Sabe por quê? Porque, engraçado, a grande maioria do batuqueiro sabe que o ano vai ser regido pelo mesmo orixá. Como é que todos sentaram nas suas casas, jogaram e chegaram à mesma conclusão? Perfeito? Ou seja, o ano é regido pelo dia da semana que cai o ano. Isso, há 200 séculos atrás. Quem é que mandou na segunda-feira? Bará? Na terça, Xangô? Na quinta, Ogum? Sempre foi assim. Sempre. Eu não sei qual é a colocação que os meus amigos de bancada vão dar. Mas eu estou falando daquilo que eu sempre vi, tá? Eu nunca vi, dentro do batuque, um orixá reger, certo? E ser diferente, por exemplo, a cabinda, o jeje, o ió, o nagô. Dificilmente eu vi um orixá reger que não seja o mesmo, tá? Sabe o que acontece? A grande maioria, perfeito. Hoje, é claro, é evidente que com a internet, qualquer um vai na internet ver, tá? Aí eu fui pesquisar lá, por exemplo, tá? Fui pesquisar. Como é determinado a regência do ano de um orixá? Não tem resposta. No batuque eu botei. Não tem resposta. Não existe lá uma resposta que me convença. Lá falou assim por cima, não, que o ano vai ser regido primeiramente pelo dono da casa. Claro, eu concordo. Por exemplo, na minha casa, tá? Sou filho de Iemanjá e Ogum. Independente de quem vai mandando o ano, quem manda o ano na minha casa é o meu pai e a minha mãe. E se Iemanjá manda no ano, ela vai trazer alguém que está junto com ela, que é Oxalá. Então, automaticamente, todo ano é regido na minha casa por Iemanjá e Oxalá, porque é a minha mãe que manda na casa. Tá? E a minha pergunta, será que o orixá que manda no ano manda mais que a dona da minha casa? Será que aquele ano que o orixá vem trazendo o arquétipo dele, tá, vai ser maior que a dona que rege a minha casa? São perguntas que vocês devem saber, devem fazer e que não tem resposta. Então, o que acontece? Num segundo momento, e as limpezas de final de ano, de casa e corpo? Qual é a pretensão de fazer a limpeza? Afinal, ela corta dificuldade, problemas para o ano que vai entrar?
ela é necessária? E aquela pulseirinha que você bota de fitinho, o que significa aquilo ali? E por que colocar aquilo? São perguntas que hoje quem responde é ela, Oshun Ronke, trazendo como ocorre na Nigéria. E ele, Eric Rolf, o cara que vai explicar para vocês e que talvez não concorde comigo. Com a palavra, Eric Rolf, bom dia! Tudo bem, sejam bem-vindos todos. É muito bom estar com vocês novamente. Igualmente. E, primeiramente, precisamos explicar uma coisa. Esse conceito de orixá do ano, ele pertence a nós. É a diáspora que elaborou, a diáspora que veio com esses conceitos. Porque na Nigéria, começa que a semana são 4 dias. Né? Que é Ossa Ogum, Ossa Xangô, Ossa Ossá, Ossa Ayô, que são os 4 dias. Então, é totalmente diferente. E essa questão da semana, atribuirmos também a cada dia um orixá, é simbólico, porque é uma forma de até organizar, como por exemplo, na segunda-feira, como o Babá falou, entra o Bará, Ogum, Ossan. Mas quando chega na sexta-feira, nós temos o Bará repetindo novamente. Nós temos divindades que, como por exemplo, Oxalá na quarta-feira, né? E no domingo novamente, que foi a forma que eles entenderam de estarem administrando. E se observarmos, eles quase estão dando 4 dias em um ou outro, estão repetindo ali para organizar. Não ficando muito longe dos 4 dias da semana como referência ali à própria matriz. Então, o Batuque ele tem essa questão que é muito interessante, que ele faz com que os orixás se repitam e praticamente eles tenham na semana ali uma semelhança com a questão da semana Iorubá. E essa questão de orixá regente, orixá do ano, é relativo também, porque é simbólico. Porque o orixá que vai reger o ano de uma casa é o próprio orixá da casa. O orixá que vai reger o ano de uma pessoa é o próprio orixá daquela pessoa quando ela é iniciada. Caso contrário, quem irá reger o ano daquela pessoa é o ori dela. Então, isso é a diáspora que se adaptou, a diáspora que trouxe. Por quê? Na Nigéria é diferente, porque aquele orixá, como acontece em Oió, Oxum Ronke. Passo a palavra agora porque tu explica o festival que acontece em agosto, que para muitos no Brasil é dado para Chapanã, né? Na Nigéria é o grande festival de Xangô. Um pouquinho antes de passar para Ronque, vamos então. No teu entendimento, certo? Essa questão de dizer que o orixá que vai reger o ano, conforme ocorre há 200 anos, tá? Sempre, dentro do meu entendimento, sempre o orixá que rege o ano, ele vai reger o dia da semana. Bará é segunda, Xangô é na terça, como Ogum vai ser na quinta, é o Ogum que vai reger o ano. Tu entendes que isso há uma conexão com a verdade? Ou seja, o orixá vai reger sempre pelo dia da semana que ele... Essa é a fórmula que o Batuque usa e é o método que outras religiões também usam, de selecionar através do dia da semana. Mas não quer dizer que o orixá está regendo o ano inteiro ali. Por quê? Vamos um pouquinho adiante. Se o orixá que rege o ano, ele vai interferir ali no ano daquelas pessoas, então o orixá dono daquela casa, ou até o rei de uma nação, como o caso da Cambina, que o Camuca é o rei dessa nação, ele perderia ali a regência por conta do orixá dono daquele ano. Então, veja, isso é um ato simbólico para aquele momento ao qual o ponto zero ali, que seria a meia-noite, ele entra dando o axé. Não que ele vai reger o ano inteiro, não que ele vai interferir no ano inteiro, entendeu? Ah, excelente conceito. Então não estou muito errado. O que eu estou concluído? Pode falar. Mas tem Pode uma concluir. questão, por isso que eu falei para passar, que eu gostaria de completar, e que isso vai reforçar o que o Babá vai falar, que é o seguinte:
nós, na diáspora, nós temos dentro de um templo, por exemplo, a Oxum Ronquer tem filhos de Oxalá, filhos de Iemanjá, filhos de Bará, filhos de Ossangue. Então, é uma comunidade que se adaptou para a nossa realidade. É diferente do que ocorre na Nigéria, que lá Xangô é o rei ali. Então, o ano é de Xangô todos os anos. Não tem uma mudança entre um orixá ou outro. Não tem uma regência e uma divisão ali entre os anos. Por quê? Ali em Oió, Xangô vai reger todo ano. Ele é o orixá ali que vai comandar, como ocorre dentro de um templo de batuque, onde o dono, a mãe Iemanjá, no seu caso, ela vai reger todos os anos, ela vai reger ali os filhos, a família, todos ali, inclusive o babá. A Oxum Ronquer, ali, a mãe dela, a Oxum, ela rege ali a casa também, então ocorre a mesma coisa ali em Oió. Ah, mas aí, Eric, tem que fazer uma colocação para complementar, para mim, prosseguir o meu entendimento. Por favor. É importante que a gente destaque que dentro do batuque se adaptou, se reformou para que atendesse ali a toda os elementos, porque dentro de uma casa nós temos, por exemplo, uma casa de Oxum, nós temos Oxalá, Iemanjá, na casa de Oxalá nós temos Bará, Ogum, então é uma comunidade grande a qual se forma o orixá ali vai reger, o dono da casa vai reger, e sobre todos os orixás e todos os elementos, que é diferente do que ocorre em Oió, na Nigéria, que nós temos o orixá Xangô, que ele vai ali reger o ano, todos os anos. Por quê? Porque ele ali, toda aquela comunidade sobrevive, vive por aquela divindade. E é isso que ocorre ali dentro de Oió, que é diferente do nosso conceito, né? Como que eles... inclusive, é importante dizer que, enquanto no Brasil, agosto é destinado ao Baloaiê ou Chapanã, lá o grande festival de Xangô, quando ocorre ali a colheita do inhame, é dado o ano novo e ali começa todos os rituais para o novo ano, né? O Oxum Ronquer. Eu só quero complementar antes da Ronquer, tá? Que é o seguinte, então. E aí, vejam bem o que eu vou colocar. E não me critique, por favor, e não me conteste, porque cada um tem as suas posições, os seus posicionamentos, tá? Olha só. Subentende-se, então, que o orixá que rege o ano de acordo com o dia da semana, isso é um conceito de 200 anos. Você aí, babá, oiá, que você que vai para a rede social e que que debate fundamento, que debate conhecimento, que você dá aula para todo mundo, né? Se você tem esse conhecimento, por favor, você me mande essa explicação, porque há 200 anos o dia do orixá cai pelo dia da semana, perfeito? E aí é feito todo um ritual, certo? Em cima daquele orixá para mandar o ano. Não. Não é bem assim que funciona. O orixá, ele vai entrar, perfeito, de acordo com o dia da semana, seja aqui ou na Nigéria, embora na Nigéria é diferente, mas eu deduzo que o orixá, ele vai entrar mandando o ano. O que você tem que fazer? Um agrado para aquele orixá. Perfeito? Um agrado. Um ebó. Mas não dizer que ele vai mandar o ano todinho. Porque eu te faço uma pergunta. Se Ogum, se eu sou de Iemanjá e Xangô, Ogum manda o ano, quer dizer que Xangô e Oxum não vai mandar no ano, só quem vai mandar é Xangô. Na minha casa não vai ter regente. E outra coisa, por que Xangô... Desculpe, por que o orixá, que não é o meu dono da casa, iria não me defender... Aliás, os meus orixás, desculpe, eu sou de Xangô e Oxum, tá? Xangô e Oxum, um exemplo. Por que Xangô e Oxum não me defenderiam porque Ogum manda no ano? Aí tu imagina, olha,
tem que te defender do ano, porque o Ogum vai vir. Porque sempre, né? Todo ano é uma previsão catastrófica, né? Por exemplo, quando é Ogum, é guerra, Yansan é briga, é separação, é discussão, é ladaia, né? Aí quando vem Xangô, meu Deus do céu, é justiça, quem paga vai ter quem deve tem que pagar, e assim vai indo com os seus arquétipos, tá? Minha pergunta é a seguinte, então. Por que que se eu sou filho de Xangô e de Oxum, por que que eu tenho que ir ao longo do ano, ou na entrada do ano, só fazer obrigação para algum me livrar do mal do ano que vai entrar? Se eu pensar assim, eu quero dizer que Xangô e Oxum não tem valor dentro da minha casa. E quem manda mais esse ano vai ser Ogum. Portanto, o que eu vou dar o meu entendimento? De segunda a domingo, perfeito, o orixá, ele é regente na entrada daquele ano. Mas não que vai mandar o ano todo. Até porque ao longo de todo o ano tem variações de orixá para orixá. Quem manda num tempo não manda no outro. Então, o meu entendimento é esse. Pessoal, se o senhor e a senhora tiverem uma explicação melhor, né, para me colocar sobre por que é definido o regente do ano pelo dia da semana, fica à disposição. Ronquer, como é que é feito na Nigéria, Ronquer? Cabeci Xangô, cabeci Aláàfin, Akíkà, Àṣẹ̀gẹ̀, Oreyeye Oxum, Àṣà Òrìṣà Tiboboani, Oreyeye Oxum. Olha aí, Oxum, Aqui Calcabeci Xangô. novamente, trazendo um pouco de vivência, experiência e informação para todos, viu? Obrigada. Então, como o Babá Eric falou, né? No mês de agosto é o mês, o Ano Novo na Nigéria, né, na cultura tradicional, né, no calendário Iorubá. Então, o Ano Novo começa no mês de agosto, né? Não existe um dia fixo para o dia do ano. O dia do ano é referente à colheita do inhame, tá certo? Então, a partir da colheita do inhame é definido o dia, né, do primeiro do ano, e no dia do final do ano, no dia do primeiro dia do ano ali, é feito um jogo de Ere de Logum, tá certo? Na parte da tarde, antes das festividades à noite, e ali o Ere de Logum vai trazer mensagens do que a gente deve fazer durante aquele ano. Não existe um orixá específico. Existem conselhos. Por exemplo, teve um ano, eu me lembro que foi conselhado a gente dar ebó para o espírito do pai. Teve um outro ano que foi conselhado nos dar bori. Então, são exemplos, né? Mas não tinha específico um orixá determinado para aquele ano, tá certo? Mas sim tinha conselhos do que a gente deveria fazer nós para passarmos uma vida melhor aqui no Aie, com equilíbrio, com saúde, com alegria e evitar o adjogum, as energias negativas do dia, né? Do Aie, que circundam aqui no Aie, que andam aqui no Aie. Então, podemos entender que na Nigéria, vejam bem, pessoal, não existe um dia do ano por orixá. Não existe o dia da semana e ele vai ser regido por aquele orixá da semana. Não. Lá o que nós temos para começar, já o ano nem é em janeiro. O ano vai cair de acordo com a colheita do inhame, perfeito? E ali é que o oráculo vai dizer, tá, qual é a mensagem para aquele ano. Não especificamente para um orixá. Ele vai dar um conselho. Então, o que seria, se nós fôssemos seguir a nossa tradição, no dia 31, você sentaria na sua casa, faria o oráculo e diria, bom, meus filhos, para esse ano vocês usem branco, usem amarelo, tomem banho de acaçá, perfeito? Tomem ebó, tá? Façam um ebó no seu borido. Pronto. Não falei que o ano vai ser regido pelo orixá. Isto é uma cultura
que eu não concordo. Perfeito? Eu não concordo. Eu acho que o orixá não rege pelo dia da semana. Só que isto acontece há 200 anos. Quer dizer, aqui no Batuque, né? Porque lá no candomblé é diferente, perfeito? Outras tradições de cultura afro é diferente. Aqui no Sul é que instituiu-se o dia da semana. E, de novo, né? Se você determina que o regente do ano não seja de acordo com essa sequência aqui, nos informe que nós iremos falar aqui no programa. Porque, ao longo de todo esse tempo, sempre o orixá foi regido pelo dia da semana. Bom, só lembrando para vocês mais uma vez, tá? Para vocês não esquecerem, vocês que não têm o nosso conhecimento. Segunda-feira é regido por Bará, Ogum, Avagã e Ossan. Vamos lá. Bará, dono do caminho. Avagã, Eric, a regência dele. Isso é o Ogum, tá? Tanto o Avagã, o Ogum de Olá, o Ogum Onira, o Olobedé, o Alabedé, que são nomes, são divindades que foram aglutinadas, né? Ogum é Ogum. Então, aqui no Brasil, nós começamos a aglutinar divindades diferentes numa mesma divindade, para simplificar, para ter oportunidade de cultuar mais divindades de forma mais resumida. Ogum, ele sempre vai abrir o caminho. Por quê? O Ogum, até tem itãs que relatam que Ogum, com uma mão, ele tem 2 facões. Com um, ele abre o caminho, com o outro, ele cuida da agricultura. Ou seja, onde não tiver caminho, o Ogum vai abrir. Onde não tiver ali oportunidades, Ogum vai abrir. Então, o Ogum, ele está abrindo os caminhos. O Ogum, ele sempre está na frente, dono da tecnologia também, porque ele traz a forja, ele traz o manuseio com metais. Então, é a tecnologia que ele comanda, né? Bom, e aí, Eric, já que falamos de Ogum, né, que vai ser o regente do ano, Yansan. Então, vejam bem, o Eric falou o arquétipo de Ogum, né? É aquilo que está imantado a ele na sua personalidade, no seu comportamento, né? Então, Ogum seria isso aí. Deduzimos, então, né, que se o ano vai ser regido por Ogum, vai ser um ano de batalhas, porque eu tenho 2 facões, então um é a agricultura, outro é a defesa, né? Falaste, né? Com um facão, o Ogum, ele abre o caminho, Tá, perfeito. Com o outro ele cuida da agricultura. Perfeito. Então, o que acontece, tá? Eu tenho aí a abertura do caminho. Ogum, ele é um orixá dentro da estrutura da nossa cultura, talvez não se dê muito valor a ele, né? Talvez você ache que Xangô por ser rei, né? Bará, dono do caminho. Vocês sabiam que Ogum e Xangô. Xangô dá sentença. É Xangô que dá sentença. Mas quem executa é Ogum. Quem executa a sentença é Ogum pela imparcialidade. Ogum é imparcial. Ou seja, Ogum mata o assaltante e mata o assaltado. O que isso quer dizer? Ele é tão violento, ele é tão raivoso, tá? Que ele não permite que o filho dele seja assaltado. Se um filho de Ogum for assaltado, ele mata o assaltante, mas também mata o assaltado que se permitiu ser assaltado. Isso é um contexto da energia de Ogum, tá? Então, vejam bem. Dito isto, o que acontece? Ogum, ele vem com essa energia, ele vem com essa força. Ogum dando do trilho do trem, dos trilhos de trem, que é o caminho, perfeito? Mas também é o dono da serpente. É aquele Ogum que traz com ele, certo? A conhecimento, a virilidade, certo? Para trazer ao seu filho o cuidado da porta para fora. Avagã é o orixá que demanda e que tem força sobre a bebida,
sobre aqueles que bebem, sobre o alcoólatra, tá? Perfeito? Então, eu tenho Ogum como regente do ano. Na verdade, veja bem, Ogum é que rege o ano, não Iansã. Iansã vem com ele porque está ligado ao Ajuntó de Ogum. Então, como Ogum seria a força, um facão para a agricultura, perfeito, e outro para o caminho, nós temos que entender que deva ser aplacado, porque aí nós temos assim, são dois orixás quentíssimos, né? De frente, dois orixás de guerra, de batalha, né? Dois orixás do Dendém. Então, enquanto Iansã é a mulher que entra por aqui, varre tudo e sai e volta como uma borboleta, né? É a mulher do búfalo. Ao mesmo tempo, Ogum é essa força. Teoricamente, seria um ano, né, de muita guerra, de muita violência, tem que se defender. Não concordo muito assim. Até porque seria um contrassenso dizer que o orixá traz para o ano aquilo que ele é. Violento, implacável, não concordo. Então, Eric, se Ogum rege dessa forma, como é que Iansã deve reger? Qual o seu arquétipo? Para aqueles que acreditam, né, porque é uma questão do elemento ali da figurativo, né, aonde nem todas as casas eles possuem esse entendimento. Como eu estava falando, por exemplo, na minha casa, quem rege todos os anos é Oxalá, porque é uma casa de Oxalá. O Ogum, a Oiá, vão dar aquele axé na passagem do ano ali. E eles dão o axé, ou seja, a Iansã, ela traz a perseverança, a força, a feminilidade, aquela força de lutar por ideais, e o Ogum, ele traz essa questão de tecnologia, reforma, porque as pessoas às vezes pegam o arquétipo negativo do orixá. E eu não concordo com isso, e eu penso que nós devemos pegar o melhor, porque senão as pessoas vão pensar que Ogum é aquele que vai decepando a cabeça de todo mundo e não é dessa forma, porque graças a Ogum nós temos a tecnologia, nós temos o metal, graças a Oiá nós temos também movimento, vida, além, né, que é o culto de Ogum, além ali quando a gente passa pela transição, né, quando deixa esse mundo, acaba indo para ali o reino aonde a Oiá ela tem grande poder também, que são os ancestrais, os Eguns, né? Mas aí é importante destacarmos que tanto Ogum quanto a Iansã darão aquele axé no início do ano, e a regência ali cabe a cada orixá de cada casa manter a regência e não tirar essa autoridade. Da mesma forma como o Xangô Camuca é o rei da Cambina, ele continua a reger a Cambina e todos os descendentes. Não seria entregue para um outro orixá, entendeu? Perfeito. Não quer? Eu acredito que essa homenagem que é feita para os orixás em cada dia da semana nos permite de homenagear cada ano um determinado orixá, né? Tá certo? Pode ter influência, mas todo ano a gente vai tender a fazer homenagem, faremos homenagem para aquele orixá, faremos um toque para aquele orixá, usaremos cores para aquele orixá, para aquele determinado orixá. Então, cada ano, consecutivamente, todos os orixás serão louvados pelo batuque, né? Sim, então, é um modo de homenageá-los. Quando tu faz uma quinzena, tu está homenageando um orixá. Automaticamente é como se fosse início de ano. E tu faz ao longo do ano, faz várias quinzenas. Sim, antigamente, pelo menos no Jejexá, no mês de dezembro fazíamos uma quinzena para o orixá que estava deixando o ano, e no mês de janeiro uma quinzena para o orixá que está entrando, né? Então era um modo, uma homenagem um modo ali de homenagear determinados orixás, de louvá-los ali sempre. Bom,
Para o leigo e para as pessoas que não são do batuque, uma quinzena é nós temos um toque, né, onde é uma festa mais organizada. De 3 dias, mais ou menos? Pode ser 3 dias, Ou mais. com balança e outros rituais. E nós temos a quinzena, que são toques menores, aonde a gente homenageia determinados orixás, podendo ou não ter oferendas ali que seriam rituais e cortes para o orixá. Agora, no ano que vem foi determinado através do jogo, através de orientações também que foram passadas, que na minha casa nós não faremos uma festa grande, que ocorre sempre em julho, ou no final de julho, nós faremos uma quinzena por mês para homenagear cada orixá. Isso justamente para a gente poder tocar, ensinar e poder fazer ali um pouquinho mais extenso para esse orixá durante o ano, para que as pessoas tenham a oportunidade de dançar para aquele orixá, de poder ver as ritualísticas que às vezes não dá. Fantástico. Porque quando tem balança, os orixás começam a chegar depois do Xangô. Então, não tem oportunidade de Bará, não tem oportunidade de Ogum, não tem oportunidade de Ançã, de dar aquele detalhe. Não tem oportunidade de Odé, de Otim. Então, o ano que vem, nós faremos dessa forma. Parabéns, Babá Eric, que lindo. Entendeu? Lindo a iniciativa, né? Modo de cultuar, tocando a cada mês, e assim permite também a todos da casa a pegarem as danças, Justamente. conhecer, cantar, se aproximar. Não precisa tantos anos de vivência dentro da religião, mas já começa dentro da religião ali, vivendo realmente todos os meses a religião. E aprendendo. Aprendendo. E é um toque simples, na uma coisa prática. simples que nós faremos. Fantástico. Bom, vamos agora então encerrando essa primeira parte do Regente do Ano. Ficou bem claro, né? Nós falamos então sobre como é que a visão nossa sobre a questão da escolha do ano, quem é que rege o ano, certo? Eu dei a minha posição, a minha opinião. Então, definindo, o ano não é regido por quem cai na segunda, terça, quarta, quinta, sexta ou sábado, domingo. O ano é regido pelo seu dono da sua casa. E você não pode subestimar o seu dono da sua casa, porque Ogum manda na quinta-feira. Ogum recebe o axé porque entra na quinta-feira. Mas a minha pergunta, será que os dias da semana são de acordo para todos os lados? Já vimos que a nossa matriz já não é assim. Aqui nós temos 7 dias, lá nós temos 4. Aqui nós temos um ano regido por um orixá. Lá quem manda o orixá manda todo ano. Então, para vocês entenderem, tá? Teoricamente, o orixá que rege no ano é o orixá dono da casa. É ele que vai determinar como vai ser o ano dos seus filhos. Não vai ser Ogum, até porque eu não tenho Ogum, eu tenho Xangô. Como é que vai chegar o Ogum agora? Agora aqui na casa vai ser, eu mando no ano, agora vai ser determinado, eu quero que façam quinzenas ao ano que vem, eu não quero que toque uma festa só, eu quero que faça, sabe? Não existe isso. Então, o mais importante do ano é o seu orixá que manda na casa, que manda no seu ori. Perfeito? Bom, pessoal, vamos agora falar um pouquinho não, vamos deixar aqui alguma coisa que pode ser usada no dia 31, embora ainda não é o nosso programa de final de ano, tá, pessoal? Estamos falando hoje só sobre quem rege no ano. Por exemplo, Eric, o que poderia usar na mesa para algum, por exemplo? A cor, é claro, a cor é verde, né? Para uns, azul para outros, mas no batuque prevalece o verde, escuro. Perfeito? Verde, vermelho, que são as cores que geralmente as pessoas usam. Há também, por exemplo, aqueles que cultuam Ogum de Olá, eles acabam colocando o azulão com amarelo ou azulão com azul, dependendo azulão com amarelo ou azulão com azul claro, que são as cores, porque senão confundiu agora um pouco a explicação. E
podem colocar cores, podem colocar uma comida, carne, que é churrasco ali, mas quando falamos churrasco é a caça, não é que é aquele churrasco gaúcho com espetinho e tudo mais, mas a caça, né? Porque está ligado a Ogum. Ele é considerado o chefe dos caçadores, né, na Nigéria, né? Certo. Então, na sua mesa, né? Não precisa colocar maionese, pessoal. Ô, Eric, bota maionese, Eric? As pessoas podem comer por aquilo que elas possuem, porque lá é feito, na Nigéria, eles acabam oferecendo um pouquinho Tudo, que eles tudo, têm tudo. ali, a simplicidade. Tá. Então, o que tiver. Você pode pôr na sua mesa, né? Alguma fruta específica? Olha, pode pôr laranja, pode pôr. Na verdade, seria bom pôr aquilo que tiver condições para colocar e oferecer. O que né? diz o Eric, então? Pessoal, esquece o preceito, esquece o fundamento. Ah, porque o orixá só come 7 ossinhos de costela. O Ogum só come 7 ossinhos de costela. Tem que ser 7, senão ele não vai receber. Ah, o Ogum tem que ter maionese. Pessoal, faça o que tiver ao seu alcance. Se não pode dar costela, dê um bife. Ah, o bife não. O bife é do Bará, o bife é do Exu. Dê o que você pode. Não pode dar uma laranja, dê qualquer outra coisa. E o que vai importar realmente é a forma como você oferece. Até uma lentilha você pode oferecer. Pode oferecer. Também acho que é importante a gente dar, que é indispensável, é amizade, alegria, humildade, fraternidade, lealdade, respeito. Não adianta o ano inteiro fazer tudo errado, né? Não respeitar os outros e no ano novo botar tudo isso na mesa. Tem que pensar nessas questões, nesses atributos que são importantes na mesa, né? Para começar o ano assim, ó, com amigos, com felicidade, com saúde, porque plantando bem, a gente colhe o bem. E aí, outra coisa também, as previsões do mau agouro. Tá? Tem muito aí na internet aí. Tem muitos aí que já estão se aventurando, aliás, que se aventuram, né, a colocar anúncios, né? Venha se proteger do ano, porque Ogum e Yansan, certo? São orixás implacáveis, se defenda. Esquece isso, pessoal. Esquece. Faça a sua oferta de acordo com a sua possibilidade. Faça oferta de coração, que o orixá vai aceitar. A cor, então, é o verde, o azul escuro, azul claro, tá? Para quem tem a de Olá, que é o meu caso, tá? E faça a sua oferta. O que é? Para Yansan, que é alguma coisa que tu te lembre agora? Ah, acarajé, né? Acarajé É muito bom. Acarajé é muito bom. E no batuque a gente dá a batata doce, né? Batata. A batata doce a gente atribui ao Oiá, né? E é muito bom, é muito bom. Perfeito. Então também. E use o vermelho e branco, né? O vermelho e branco, exatamente. Então você pode usar uma roupa. Tudo isso que a gente fala, né, pessoal? Será que eu estou errado em dizer que é sincretismo? Será que eu estou errado em dizer? Não estou errado, né? Tudo isso, assim, é um sincretismo, é uma tradição. Lembra que nós falamos aquele dia sobre o fundamento da tradição? Tradição que se passa do que aconteceu, né? Então, sempre foi assim. Ah, que roupa que eu boto? Como se a roupa fosse mudar alguma coisa, né, pessoal? Como se a roupa fosse fazer tu ganhar proteção do orixá. O orixá nem tá vendo a roupa. Para mim, roupa de final de ano é beleza, sabe? Não é nada a ver com o orixá. Você pode entrar com uma roupa bem simples, mas se você quiser usar uma roupa vermelho e branco para Yansan, verde para Ogum, pode ser. Bom, resumindo então, falamos sobre o conceito de como é instituído o ano do orixá. Para encerrar, vamos para as questões de limpeza de corpo e limpeza de casa, referente ao ano que vai entrar, Eric. Qual é o teu conceito? É importante dizermos que não só aqui na diáspora, como na matriz também, na passagem do ano, eles fazem um jogo e ali no jogo determina, por exemplo, o povo de Oió, Xangô quer comer um porco, então faz ali a oferenda do porco. Precisam de fazer uma limpeza. Eu entendo o seguinte, há famílias que fazem uma limpeza de Bará Oxalá e passam em várias pessoas,
E há famílias que fazem um axé, uma limpeza para cada pessoa e cozinham bastante e fazem uma limpeza. É completa? Não, ela não chega a ser de Bará Oxalá essa limpeza, mas ela é uma limpeza individual, onde centraliza para aquela pessoa todas as energias. É individual. Então, existem essas duas diferenças. E é importante que as pessoas, ali, após a limpeza e a marcação, que é aquela cordinha que colocam ali no pulso, que está marcando os orixás, foi preparada, foi benzida para que traga um axé também na passagem do ano. E é feito, após essa limpeza, essa marcação, um jogo. Isso é importante as pessoas saberem o que vai ser feito no ano que vem. Vamos dar buri, vamos fazer o orixá, vamos só alimentar o orixá, vamos fazer limpeza, vamos cuidar da vida. Então, é importante nesse final de ano, né, ou no começo do ano, as pessoas procurarem o sacerdote para fazerem uma limpeza, para fazerem ali também um jogo para poderem ver o que vão fazer. Antes da Ronquer falar, o Eric está se referindo, pessoal, essa questão de a marcação. A marcação, então, é aquela fita, aquela linha que a gente bota. Eu, por exemplo, né? Eles têm uns que botam a cor do ano. Eu sempre botei 7 cores, sempre. Tá? Todo ano são 7 cores que eu uso, tá? E isso é uma marcação. Marcação significa que você está sendo marcado pelo orixá, porque aquela segurança, ela foi imantada por as ervas dos orixás. Eu imanto com as ervas daqueles orixás, tá? Isso significa que eu estou recebendo a marcação do orixá na minha matéria, no meu corpo, tá? Para que possa receber as bênçãos do orixá, perfeito? Outra coisa, essa questão que o Eric falou, depois faça a limpeza, jogar para saber se vai fazer um buri, isso é pessoal do santo, tá? Por exemplo, você que não tem nada a ver com religião, que só vai fazer uma limpeza, fazer uma segurança, obrigatoriamente você não tem. Você não está interessado na religião, né? Então, você vai jogar para saber do seu ano futuro, né? Perfeito? Então, agora, aquele que é do santo, que já está na casa, frequenta a casa, obrigatoriamente, geralmente, né? Deve procurar o pai ou a mãe para conversar como é que vai ser o próximo ano. Ronquer, por gentileza. Então, eu acho importante a limpeza de final de ano, porque muitas pessoas não têm um cuidado anual ou semestral de fazer um ebó para si mesmo, para o seu ori, para a sua espiritualidade. Então, a importância da limpeza de final de ano é que ela se obriga, ela lembra de se cuidar naquele determinado período, né? Porque é milenar. Na cultura iorubá, as pessoas consultam o Eri de Logum, né? Cultuam o Ori, dão ebós, fazem determinadas comidas ali, né? Para os orixás, para as suas necessidades. Então, eu acho que a limpeza anual, ela dá uma repaginada ali na pessoa. E tem pessoas que precisam. Tem pessoas que precisam, não. Todo mundo precisa. Tem pessoas que precisam mais, que deveriam fazer a cada 6 meses ou até mais, né? Então, é melhor fazer uma vez pelo ano do que não fazer de jeito nenhum. Perfeito. Quando a Ronquer fala em Eri de Logum, não é uma pessoa, pessoal, viu? Eri de Logum é o oráculo na Nigéria que determina os caminhos que devem ser tomados. É o jogo de búzios, tá? Bom, o que acontece então? Falamos sobre segurança. Limpeza para mim, tá? Limpeza de casa. Existe um conceito milenar que as paredes guardam sinais, perfeito? Toda casa, ela guarda sinais, sejam bons ou sejam ruins. Então, muitas vezes, dentro de uma casa, nós convivemos com várias pessoas com diversos comportamentos, atitudes e sentimentos. E as paredes guardam os sentimentos. A limpeza, ela é um instrumento espiritual que vai repaginar, que vai reequilibrar as energias. Perfeito? Ou seja, quando nós vamos na sua casa, seja o Eric, seja a Ronquer ou eu, tá? A minha pessoa, nós vamos fazer o quê? Nós vamos entrar ali dentro, levando as nossas energias, nossos orixás, tá? Para
reequilibrar as energias através do quê? Daquela limpeza, daquela faxina espiritual. Perfeito? Uma limpeza, ela é uma faxina, onde nós vamos levar as suas energias negativas e deixar a sua casa reequilibrada para o próximo ano. Assim como também a matéria. Quando você vai fazer uma limpeza de corpo, você está realinhando as suas energias, a sua matéria, o seu espírito e o seu orixá. Bom, portanto, se você vai procurar uma casa para fazer uma limpeza de corpo ou na sua casa, primeiro cuidado. Ninguém pode dar aquilo que não tem. Se o pai de santo é louco, ele vai te dar loucura. Se o pai de santo é desequilibrado, vai te dar o desequilíbrio. Não quer dizer se o pai de santo é pobre, vai te dar pobreza. Isso não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu estou falando no conceito de equilíbrio emocional. Perfeito? Procure uma casa, procure um sacerdote que possa te dar o caminho, o equilíbrio e a direção. Cuidado! Limpeza cara não significa prosperidade. E a gente vê muito isso aí. Quanto mais caro, mais sucesso. Pessoal, sucesso, prosperidade, dinheiro, tu não compra do orixá. O orixá vai te dar por merecimento. Portanto, não caia no conto do vigário. Eu vendo o sucesso, aí aparece você com 2 Porsche na garagem, perfeito? Achando que por fazer um ebó de 3 mil, de 4 mil, de 2.077, 3.077, você vai ter um Porsche também. Você não vai ter um Porsche nunca na tua garagem. Sabe por quê? Se você não tiver capacidade, não tiver forma de buscar através da sua capacidade profissional. Portanto, esqueçam o que estão vendo na internet aí. Dito isto, Oxum Ronquer Bibi, que possa essa Oxum maravilhosa, que Oxalá maravilhoso, que a minha mãe conceda para vocês um excelente, excelente dia, uma excelente semana, tá? Trazendo sempre para vocês as boas bênçãos. Sempre, sempre, sempre eu lembro aqui no encerramento, meus amados. Não procure uma casa que o dono dela é maior que o orixá. Numa casa maior quem manda é o orixá. E orixá não é violência. Orixá não é loucura. Orixá não é prepotência. E orixá não é arrogância. Orixá é simplicidade, resiliência e muito amor. Olha aí, Oxum! Ipo babá! Ô, dociaba! Axé! Obrigado!